A última coisa de que me lembro com clareza, antes de tudo ficar em silêncio, foi olhar para cima através de um para-brisa destroçado, para um céu negro de março, e pensar: pode ser que seja isso mesmo. Não como um pânico, mas como um reconhecimento silencioso. O tipo de pensamento que chega quando todo o ruído foi arrancado de você e não sobra nada além da verdade. Cresci no interior de Minas Gerais. Meus pais eram pessoas decentes e trabalhadoras que demonstravam amor do jeito que a geração deles demonstrava tudo, aparecendo, trabalhando, garantindo que os filhos entendessem que a vida exige algo de você. Meu pai era quieto e firme. Minha mãe mantinha a família unida com uma força paciente que eu não soube apreciar de verdade, até ter minha própria família e perceber o quanto isso é difícil. Não éramos ricos, mas também não passávamos necessidade. Tínhamos o que precisávamos e trabalhávamos pelo resto. Era eu quem cortava a grama de todo o vizinhado no verão, não porque alguém mandasse, mas porque essa era simplesmente a expectativa lá em casa. Quando as coisas apertaram financeiramente, meu pai nos mudou para São Paulo. Ele e minha mãe compraram um posto de gasolina, e foi ali que eu realmente cresci, em termos de quem eu me tornaria. Ficava na escola de manhã e fechava o posto às 10 da noite. Aprendi sobre motores, desmontei e remontei peças do zero. Entendi como coisas quebradas podiam ser consertadas de novo. Não percebi na época que passaria décadas vivendo dentro dessa metáfora. Minha experiência com mecânica moldou tudo o que veio depois. Fui subindo na indústria automobilística, gerente nacional de vendas e depois vice-presidente de operações de uma empresa que fabricava peças para caminhões e carros. Um trabalho bom e exigente. Mudei minha família várias vezes pelo país, conforme as oportunidades foram aparecendo. Era o tipo de homem que focava no que tinha na frente, construía o que precisava construir, e não perdia muito tempo se perguntando se havia algo além da superfície das coisas. Na época do acidente, a gente morava na região serrana do sul do país. Meu escritório ficava de um lado da serra, nossa casa do outro. Eu fazia aquele percurso todo dia. A noite em que aconteceu era em março, uma daquelas noites do início do outono em que a temperatura faz uma coisa estranha. Quente o suficiente de tarde para derreter a neve na estrada, mas fria o suficiente à noite para transformar aquele degelo em algo invisível e mortal no asfalto. Eu tinha ficado até tarde no trabalho. Estava cansado, mas nada fora do normal. Era só um homem voltando para casa por uma estrada que conhecia. Estava subindo uma pequena ladeira quando os faróis iluminaram um veado parado diretamente na minha faixa. Virei o volante com força para a esquerda para desviar. No momento em que tentei endireitar o carro, ele não respondeu. O gelo tinha o controle total. Eu não estava mais dirigindo. Estava deslizando, completamente à mercê da física, e soube na fração de segundo antes do impacto que não havia nada que eu pudesse fazer. O caminhão me atingiu logo atrás da roda dianteira do lado do motorista. A colisão cortou o meu veículo daquele ponto até a lanterna traseira direita. Tudo do lado esquerdo havia desaparecido. Meu joelho direito bateu no painel com força suficiente para empurrar a cabeça do fêmur para dentro do encaixe do quadril. Minhas costelas tiveram mais de 300 fraturas. Eu não sabia nada disso na hora. O que eu sabia era que estava no chão do que restava do meu carro e não conseguia me mover. Todo o meu lado esquerdo havia parado de funcionar. E então senti aquele entorpecimento específico se espalhando do meio das minhas costas para baixo. E pensei com uma estranha calma:
Vou ficar paralítico. Achei que era o pior que tinha me acontecido. Eu não sabia ainda que meu baço havia se rompido gravemente. Estava perdendo sangue numa estrada de serra, no escuro e no frio. Pessoas haviam parado. Eu ouvia vozes. Alguém tinha ido a uma casa próxima para pedir socorro, mas o hospital mais próximo ficava a pelo menos 35 minutos de distância. O frio era extraordinário, o tipo que passa pela pele e vai direto para o centro dos ossos. Comecei a tremer de um jeito que parecia que meu corpo estava tentando se despedaçar. E então a dor veio. E quando chegou, era diferente de qualquer coisa que eu havia sentido antes. Cada respiração era sua própria agonia. Eu podia sentir que ficava mais fraco a cada minuto. E entendia numa parte de mim que ainda funcionava, que os minutos não estavam do meu lado. Comecei a pensar se ia sobreviver aquela noite. Tinha sido um homem de certezas a vida toda. Eu construía coisas, resolvia problemas. Tinha uma esposa que amava e 3 filhos pequenos, e toda a evidência visível de uma vida caminhando conforme o plano. E em toda aquela vida de construção, nunca tinha me sentado com a pergunta do que vem depois. Tinha ouvido coisas crescendo, do jeito que todo mundo ouve. Mas deitado ali no chão do meu carro destruído, perdendo sangue no frio, precisei ser honesto comigo mesmo, talvez pela primeira vez. Eu não sabia. Ninguém que estivesse vivo naquele momento realmente sabia. Minha mente foi ficando quieta. Comecei a pensar em mim mesmo como um menino pequeno. Pude ver toda a minha vida disposta com uma clareza estranha e dolorosa. Desde aquela criança no interior de Minas até aquele momento. O dia do meu casamento. Os rostos dos meus filhos quando nasceram. 1000 tardes comuns que vivi sem entender que eram presentes. Pensei, vivi uma boa vida. Sou genuinamente grato por essa vida. A dor começou a diminuir. Isso me surpreendeu. Esperava que piorasse, mas em vez disso foi se afastando, recuando, e algo quente se espalhou por mim como um cobertor pesado, sendo puxado para cima do meu peito. Respirei o máximo de ar que consegui. Meus olhos fecharam. Não sei como descrever o que veio a seguir de um jeito que se traduza completamente. A linguagem foi construída para este mundo, e o que estou prestes a contar aconteceu em outro lugar. Eu estava em algum lugar. Essa é a coisa mais precisa que consigo dizer. Me levantei e estava de pé sobre uma superfície que parecia se estender em todas as direções sem fim. Um chão infinito sob um céu infinito. E aquele céu era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Era mais vasto do que qualquer céu que já existiu. A Via Láctea se espalhava por ele em detalhes plenos e brilhantes. Bilhões de estrelas tão claras e vivas que pareciam menos objetos no espaço e mais uma presença. Como algo consciente de que eu estava ali olhando. Então percebi seres ao longe. Um grupo deles, luminosos, irradiando uma luz branca que era ao mesmo tempo intensamente brilhante e completamente confortável de se olhar. Não me chamavam com uma voz. Era mais preciso do que isso. Uma ideia simplesmente apareceu na minha mente, completamente formada e clara. Venha até nós. No instante em que aceitei, estava me movendo. Não andando do jeito que andamos aqui, mas sem esforço, como se o espaço entre nós estivesse se dobrando. Quando cheguei até eles, formaram um círculo ao meu redor e me envolveram de um jeito que atravessava a superfície das coisas, que entrava em mim e percorria cada parte de mim ao mesmo tempo. O que senti naquele momento, passei muitos anos procurando as palavras certas. As palavras não existem completamente. Era amor.
mas amor do jeito que um físico fala sobre a gravidade. Não um sentimento, uma força. A substância real da realidade. Senti ele me preencher completamente e entendi, num nível que não tinha nada a ver com pensamento, que isso era a coisa mais poderosa do universo. Que tudo, cada coisa, era feito disso. Que eu era feito disso. Cada preocupação que eu carregava se dissolveu na hora. A casa que estávamos vendendo, a próxima mudança na carreira, o déficit no orçamento, tudo foi embora. Não porque essas coisas estivessem erradas, mas porque de onde eu estava, naquela luz, elas eram simplesmente muito, muito pequenas. E pensei, isso é real. Essa é a realidade de verdade. Todo o resto foi a preparação. Tive a sensação avassaladora de ter chegado em casa. Não a um lugar que eu lembrava desta vida, mas a um lugar que eu sempre soube que existia em algum lugar sob o barulho e os anos. Era de lá que eu vim. E estava me recebendo com aceitação completa, sem nenhum julgamento, sem nenhum balanço do que eu tinha ou não tinha feito. Entendi então que tinha uma escolha. Podia ficar. E quero ser honesto, considerei. De pé naquela luz, envolto por aqueles seres, sentindo aquele amor percorrendo meu ser, a ideia de voltar a um corpo quebrado e congelado numa estrada de serra escura não era fácil de contemplar. Não havia medo onde eu estava, sem dor, sem incerteza, sem o cansaço do esforço constante de viver. Sentia que o que quer que viesse a seguir dali seria mais do que bom, de um jeito que minha mente comum jamais conseguia alcançar. Mas então pensei nos meus filhos. 3 rostinhos que eu amava mais do que jamais encontrei palavras para dizer. Pensei em vê-los crescer, em descobrir quem eles se tornariam, na vida à frente deles que eu ainda não tinha visto. E algo em mim, fundo, forte e insistente, puxou, e fui catapultado de volta. Não há jeito mais suave de dizer. Reentrar no meu corpo foi violento, frio e cheio de uma agonia que eu não havia sentido nem antes de perder a consciência. Parecia que estava me espremendo de volta em algo pequeno e danificado demais para me conter. E toda a dor que havia diminuído voltou de uma vez, rugindo. Me ouvi gritando. Abri os olhos e havia socorristas ao meu redor por toda parte, usando ferramentas para arrancar a porta do que restava do meu carro, puxando o teto para que pudessem deslizar uma maca. Cada movimento que faziam mandava ondas de choque pelo meu corpo. Me levaram até uma ambulância e descemos a serra. O que aprendi depois foi notável. Aquele pequeno hospital local tinha agendado a sua primeira reunião da equipe de trauma para exatamente aquela noite. Cada médico da equipe já estava no prédio quando a chamada chegou. Todos eles vieram me receber. Eu tinha 3% de chance de sobreviver à noite. 3%. E aqueles médicos ficaram e trabalharam em mim por muitas horas. Foram pessoas extraordinárias, e nunca parei de ser grato a eles. Sobrevivi. Mas o homem que voltou para a casa daquele hospital não era exatamente o mesmo que havia dirigido por aquela estrada. Minha esposa percebeu quase imediatamente. Meus filhos perceberam. Comecei a fazer as coisas de forma diferente, de jeitos que nem sempre conseguia explicar. Me tornei vegetariano. Mudei a maneira como falava com as pessoas. A urgência incessante que tinha movido minha vida profissional suavizou em algo mais deliberado e mais presente. Comecei a trabalhar em mim mesmo de dentro para fora. Foi só anos depois,
Quando voltei para a faculdade como aluno mais velho e alguém mostrou um documentário sobre experiências de quase morte em aula, que finalmente tive um nome para o que havia me acontecido. Achei que estava sozinho nisso. Não estava. Havia outros. O alívio disso foi algo que eu não sabia que precisava. Comecei a ler tudo o que encontrava. Estudei islamismo, sufismo, budismo. Nos mudamos para outra cidade, onde havia uma rica comunidade espiritual, professores budistas, centros de meditação, pessoas que tinham passado a vida inteira explorando exatamente as perguntas que eu estava apenas começando a fazer. Aprendi a ficar quieto. Aprendi a ouvir de um jeito diferente. E lentamente, de forma imperfeita, cheguei a entender algo que não conseguia articular antes daquela noite na serra. Deus não está em outro lugar. Deus está em tudo. Na montanha e no gelo, e no veado que correu na frente dos meus faróis, e no caminhão que me atingiu, e no cirurgião que me manteve vivo. Deus está no amor que sentimos pelos nossos filhos e na dificuldade de uma tarde comum. Deus está no luto que nos abre e na escuridão que torna a luz visível. Tudo isso, cada pequena parte. Não somos separados uns dos outros. O que parece separação é apenas a visão limitada de dentro de um corpo, dentro de uma vida, dentro de um conjunto de preocupações diárias que parecem muito grandes quando estamos no meio delas. Mas sob tudo isso, sob o medo, a luta e a solidão, há algo que não muda. Algo que te ama completamente e nunca parou. Sei disso porque estive lá. A luta não é um erro, é o ponto. A escuridão é o que torna a luz visível. A dificuldade é o que dá peso às coisas boas. Você não pode conhecer o calor sem conhecer o frio. Não pode conhecer o amor sem conhecer a perda. Abrace esta vida com tudo que você tem, sabendo que ela não é tudo que existe, mas sabendo também que é algo extraordinário e insubstituível. Morri em uma estrada de serra em março e voltei. E sou grato pelas duas coisas, pelo lugar que encontrei quando parti e pela vida que recebi quando escolhi voltar. Porque agora sei com certeza absoluta, nunca realmente morremos. Vamos para casa. E essa casa é cheia de um amor tão completo que não há palavras em nenhum idioma grandes o suficiente para contê-lo. Mas por enquanto estamos aqui, há esta vida. Há uns aos outros. E isso é mais do que suficiente.